Muitas vezes temos sido indiferentes ao Senhor, muitas vezes não que prestamos o devido culto com as nossas vidas ao Pai, mas estamos aqui aproveitando esse momento para nos arrependermos diante de Ti e declararmos o Senhor diante do céu, da terra, dos demônios e todas as potestades que só Tu és o Senhor, e o nosso coração anseia e anela em Te servir em todo o tempo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de a cada dia podermos nos render a Ti. Abençoa agora, Senhor, a palavra que será dada pelo Teu servo, que as nossas vidas sejam tocadas e conduzidas a Te servir mais e melhor. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos hoje nesse tema que está aí na tela, né? Que é uma questão, é uma pergunta, que é essa aí que diz que se a nossa salvação é pela graça, nós podemos viver no pecado? Se a salvação é pela graça, e graça significa favor imerecido, se a nossa salvação depende da obra de Jesus, não depende das nossas obras, mas depende inteiramente, né, dos méritos de Jesus e não dos nossos, nós podemos viver de qualquer jeito, irmãos? Se a salvação é pela graça, a gente pode pecar à vontade, ou viver de qualquer jeito, viver conforme dá, como diz o pessoal aí, conforme dá na telha. Eu posso fazer o que eu quiser, já que a salvação é pela graça, se não está nos meus méritos, então eu posso viver assim? E essa é uma questão que a gente precisa refletir sobre ela. Ela não é uma questão irrelevante. É óbvio que a resposta da palavra é de modo nenhum. A resposta que o apóstolo Paulo dá é de modo nenhum. Nós não podemos viver do jeito que a gente quer, porque somos salvos pela graça. Mas essa questão ela não é uma questão irrelevante, porque o Novo Testamento apresenta muito essa questão, e essa era uma questão importante dentro da igreja primitiva. Essa questão é tratada por Paulo na carta aos Gálatas, essa questão é tratada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, na carta aos Efésios. Ele toca nessas questões e o Evangelho nos traz isso. A igreja do Novo Testamento, a igreja neotestamentária se perguntava: bom, se a salvação é pela graça, vamos pecar para que a graça aumente? Era uma questão que eles levantavam. Se a salvação não é pela lei, é pela graça, eu posso viver então em desobediência à lei? Essa era uma questão. E aí nós vamos refletir um pouquinho então a respeito disso nessa manhã, e eu quero convidar você a fazer essa reflexão então, baseado numa história que mostra que a salvação é pela graça, que é aquela história do malfeitor que se converteu na cruz, que foi crucificado junto com Jesus e que se converteu, e que está relatado em Lucas capítulo 23, nós vamos ler do verso 32 ao 43, e o texto está aí na tela, e você pode ir acompanhando então aí o texto na tela. Lucas 23, do verso 32 ao 43. A palavra de Deus diz assim, preste atenção nessa história de salvação pela graça. Está falando da crucificação de Jesus, do momento que Jesus então sai do pretório, naquela sexta-feira da paixão, ele saiu do pretório e agora vai em direção ao Gólgota, para ser crucificado. E o verso 32 diz assim: e também eram levados outros dois, que eram o quê? Malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então,
para repartir as roupas dele, lançaram sortes, repartiram as roupas de Jesus. Significa que Jesus então foi humilhado aqui e ele ficou nu na cruz. Além de tudo, então ele foi humilhado. Eles tiraram as roupas e repartiram, tirando sortes das suas roupas. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é quem? O rei dos judeus. Verso 39 agora. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E ele acrescentou, e vamos fazer então juntos agora a oração que aquele homem fez, porque ele faz uma oração aqui, ele faz um pedido para Jesus. Vamos ler juntos essa oração? Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Em verdade lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. Eu acho sempre essa história aqui, relatada por Lucas, maravilhosa. E esse texto fala da experiência de conversão daquele malfeitor. Lucas chama ele de malfeitor, e Mateus e Marcos chamam eles de ladrões. E a palavra que o Marcos e Mateus usam é a palavra lestai no grego. Eles não eram ladrões comuns, mas eles eram ladrões cruéis, porque essa mesma palavra, lestai, ela é usada na parábola do bom samaritano. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Que diz que um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão de quem? Diz a Bíblia que eram de salteadores. E o termo grego para salteadores ali é lestai. E o que esses salteadores fizeram? Depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, deixando aquele homem para morrer. Ou seja, esses ladrões, eles não eram ladrões de galinha, viu, gente? Por isso que Lucas usa o termo malfeitor. O que significa o termo malfeitor? Malfeitor é a pessoa que faz o mal. Eles eram ladrões e eles eram cruéis, porque eles não só roubavam, mas eles também maltratavam. Diz aqui o texto na parábola do bom samaritano que eles espancaram o sujeito. Por que só não rouba, né? Você já não vê? A gente vê notícia por aí, às vezes, porque a gente fala assim: por que só não rouba? Por que tem que atirar? Por que tem que matar? Era o que eles faziam. Ou seja, para estarem crucificados ali, esses dois homens, eles eram pessoas muito malignas. E mais do que isso, o evangelho de Mateus e de Marcos nos dizem que eles estão vindo na via crucis junto com Jesus, já lá do pretório.
lá do pretório, eles estão vindo com Jesus, e diz que os dois blasfemavam contra Jesus. Olha o que diz Mateus 27:44, o texto está na tela aí, vamos ler juntos? Mateus 27:44, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois ladrões no início, aqueles dois homens, eles vieram junto com Jesus ali, porque eles iriam ser crucificados juntos, e os dois blasfemavam contra Jesus. O Evangelho nos diz que os mesmos impropérios eram blasfêmias e escárnios, insultos e deboche. Eles vieram atrás de Jesus fazendo bullying com Jesus, dizendo assim: você não é o cara? Salve-se a si mesmo, você não libertou todo mundo, salve-se a si mesmo. Eles vinham fazendo deboche e bullying, insultos e escárnios, diz a palavra de Deus, escarnecendo. Eram os dois. De repente, a gente não sabe em que momento, e isso foi entre as 9, diz o Evangelho que foi entre as 9 da manhã, quase até a hora do almoço, quase até o meio-dia, e eles vêm acompanhando Jesus, e aí Jesus, eles observam mulheres chorando, e Jesus fala: ó filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Aí Jesus é maltratado, humilhado e crucificado, e não é só crucificado, mas ele é humilhado, e ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E um daqueles homens que vem olhando para Jesus e escarnecendo, ele começa a ser tocado por Deus. E em algum momento, diz aqui o Evangelho, que ele cai em si. E ele diz assim: eu mereço estar aqui, mas esse daí não fez nada para estar, não merecia estar aqui. Ele está aqui por algum outro motivo, e esse motivo sou eu. Ele está aqui morrendo por mim. E eu não sei como é que esse homem começou a ter essa revelação, mas ele teve essa experiência de fé. Ele que blasfemava, ele que era um malfeitor. E nós sabemos a sua experiência de fé pela oração que ele fez. Por isso que eu pedi para nós lermos juntos a oração que ele fez. Porque qual é a oração que ele faz para Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E essa é uma oração que revela muita teologia. Tem muita teologia escondida nessa oração que esse homem passou a crer. Ele crê que Jesus é o Messias. Ele crê que Jesus vai vencer, porque Jesus vai morrer daqui a pouco. Ele está crucificado junto comigo, nós vamos morrer. Mas de algum modo esse Jesus vai vir no seu reino, Jesus vai vencer. De algum modo ele entende que Jesus era aquele Messias. E mais do que isso, que esse Jesus Messias, ele é misericordioso e ele é bom. E por isso que ele faz agora uma oração a Jesus, clamando pela graça, pela misericórdia de Jesus na sua vida. E qual foi a resposta de Jesus? Amém. Hoje você estará comigo aonde, irmãos? No paraíso. Essa história, ela me ensina que a salvação é só pela graça, mediante a fé. Essa história aqui é uma história vívida daquele conceito paulino de Efésios capítulo 2, nós somos salvos pela graça, somente pela graça, mediante a fé. Por quê? Porque esse homem teve tempo de fazer alguma coisa boa? Ele teve tempo de descer da cruz e distribuir cesta básica? Ele teve tempo de descer da cruz e pedir perdão
e fazer a reparação com todas as pessoas, ou com as pessoas, ou muita gente que ele tinha prejudicado, porque ele era um ladrão e violento. Tenta imaginar quanta gente esse homem fez mal. Ele teve tempo de reparar? Ele não teve tempo de reparar. Ele teve tempo de ser batizado? Jesus falou assim: vamos descer rapidinho, batiza e vem para a cruz de novo, e aí você vai para o céu, é isso? Não, ele não teve tempo de fazer nada. Qual foi a única coisa que esse homem fez? Ele creu em Jesus, e ele clamou pela misericórdia de Jesus, e ele foi salvo, porque o próprio Jesus disse para ele: ainda hoje, você estará comigo no paraíso. A salvação é somente pela graça mediante a fé. E aí vem a questão, e essa história nos ensina a responder um pouquinho dessa questão. Se é assim, a gente pode então pecar à vontade? Se a salvação é só pela graça mesmo, e essa história prova que é, a gente pode pecar à vontade, a gente pode viver no pecado, viver do jeito que a gente quer. Se a salvação não é pela obediência à lei, então o que significa que eu não preciso observar a lei para ser salvo? E a experiência dessa conversão me ensina duas coisas que eu queria deixar para os irmãos respondendo essa questão. A primeira lição que essa história nos ensina é que a verdadeira conversão produz transformação de vida naquele que se converte. Essa história me ensina que a verdadeira conversão produz transformação de vida, porque esse malfeitor mudou. Amém? Preste atenção, irmãos, o Evangelho fala que ele se converteu, que Jesus fala para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi perto do meio-dia, diz aqui o texto no verso 44, já era quase meio-dia, significa que hoje estarás comigo. Que horas que terminava o dia do judeu? Naquela época o dia do judeu terminava que horas? Às 6 da tarde terminava o dia. Se Jesus falou para ele assim: hoje estarás comigo no paraíso, significa que ele tinha quantas horas de vida ainda? 6. Ele tinha só 6 horas de vida, porque hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas sabe o que é impressionante? É que esse homem sofreu uma transformação radical nessas 6 horas. É o que o texto fala aqui. Eu anotei aqui pelo menos 6 grandes mudanças que ele teve. Ele tinha poucas horas de vida, mas naquelas poucas horas ele se tornou uma nova criatura. Amém? Eu anotei 6 grandes mudanças. 6 grandes mudanças que esse trechinho do Evangelho relata sobre esse homem. Primeiro, ele parou de blasfemar. Ele estava blasfemando, diz a Bíblia, mas ele para de blasfemar. Segunda mudança, ele repreende o outro malfeitor, que a gente costuma dizer que era amigo dele. Eu não sei se eles roubavam juntos, se era uma gangue, né? Mas, ele repreende o amigo, diz a palavra. E eu acho interessante que a Bíblia usa o verbo repreender. Ele fala para o amigo dele que está blasfemando, fala assim: você não teme a Deus, estando sob igual sentença? Então ele para de blasfemar, ele repreende, porque ele era antes cúmplice de violência e de blasfêmia, mas agora ele repreende o amigo, corrige. Ele para de ir na onda da maioria, porque a Bíblia fala que os soldados blasfemavam, que as autoridades blasfemavam, que o povo blasfemava, e eles dois blasfemavam, e ele para de andar conforme a maioria fazia. O pastor e teólogo Warren Wiersbe, no seu comentário, ele diz assim sobre esse texto, ele fala assim:
Você consegue imaginar quantas barreiras esse homem teve que superar para fazer aquela oração? A maioria das pessoas blasfemava, mas ele teve que parar de ir no fluxo da maioria e se posicionar agora diante de Jesus. Quarta grande mudança, ele reconhece a sua culpa e a sua maldade. Nós, com justiça, estamos aqui, nós merecemos, nós estamos recebendo aquilo que os nossos atos merecem. Ele reconhece sua culpa e maldade. Quinta grande mudança, ele ora, ele pede para Jesus agora lembrar dele e ter misericórdia. Ele clama pela misericórdia de Jesus, ele faz uma oração. Sexta grande mudança, ele para de pedir para Jesus tirar ele da cruz, ele simplesmente clama pela misericórdia. Você consegue perceber? A verdadeira conversão, irmãos, produz transformação de vida. E não importa se a pessoa só tem 6 horas, eu creio profundamente que se esse homem tivesse vivido 60 anos ainda, ele teria vivido 60 anos de uma nova vida. Então, respondendo à pergunta, se a salvação é pela graça, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso viver no pecado? E a palavra de Deus diz não. Não por quê? Porque a verdadeira experiência de salvação e conversão, ela transforma o meu ser. Porque se não produzir obras, a minha fé não produzir obras, a minha fé é o que, diz a palavra? É fé morta. Porque quando a fé é viva, a fé em Jesus é verdadeira, e essa oração e essa rendição é verdadeira, eu passo a desfrutar de uma transformação de vida. E nós vemos aqui que pensamentos e comportamentos foram transformados. Ele foi transformado por dentro e ele foi transformado na expressão dos comportamentos dele para fora. Naquele momento ali. Posso viver de qualquer jeito? Se a salvação não é pela lei, então eu posso transgredir a lei? Aí a palavra vai dizer assim: não é assim que funciona, filho. Essa questão ela deixa de ser a principal para você, porque quando você tem uma conversão verdadeira ao Evangelho, você começa então agora a procurar andar em novidade de vida. Como aconteceu, você é transformado. E a segunda lição, respondendo essa questão, que essa história nos ensina, ela diz assim: irmão, não brinque com o pecado. Amém? Não brinque com o pecado deliberado, pois esse homem, mesmo salvo, ele teve que lidar com as consequências históricas dos seus atos. Eu posso viver do jeito que eu quiser? Cuidado, irmão, porque esse homem aqui, Jesus livrou ele da condenação eterna. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não livrou ele da condenação romana. Ele teve que lidar com as consequências da sua vida de perversidade. E ele foi liberto da condenação eterna, mas ele não foi liberto da condenação romana. Ele teve que pagar diante do Estado e das leis do Estado, ele teve que pagar até o fim. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que a gente não pode brincar com o pecado, porque eu sou salvo pela graça da condenação eterna, mas aqui na história eu terei que lidar com as consequências das minhas escolhas aqui. Você é livre para fazer suas escolhas, mas você não está livre para fugir das consequências de suas escolhas. Você não está livre. Então não brinque com o pecado, porque o salário do pecado o que é?
Veja, ali não diz que é o salário de Deus, que tem gente que acha que é Deus que mata. O salário de Deus não é o salário de Deus, é o salário do quê? É o salário do pecado. Se você vive uma vida de irresponsabilidade, vivendo do jeito que você quiser, o que essa história me ensina é que eu vou ter que lidar com as consequências históricas dos meus atos aqui, e eu vou ter que responder para Roma, eu vou ter que responder para o Estado, e eu vou ter que responder para o juiz e para o júri, e que Deus não necessariamente fica me livrando das irresponsabilidades que eu faço aqui, vou vivendo de qualquer jeito. Não estou nem aí com a pandemia, eu não me cuido, não uso máscara, não cuido, não uso álcool gel. Se tem alguém tossindo, eu vou na frente, assim, porque eu sou filho de Deus, e eu tenho fé. Irmão, vai vivendo assim, irresponsavelmente. Deus me salva da condenação eterna, mas aqui na história, a lei da gravidade não é anulada. O diabo, essa é uma tentação do diabo, porque o diabo falou para Jesus, levou Jesus no pináculo do templo e falou: pula, pula, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens para que te segurem. O diabo está dizendo assim: Jesus, se você é filho de Deus, você pode fazer o que você quiser, você pode pular no abismo, porque Deus vai te livrar, Deus vai cuidar de você, amém? Mas a lei da gravidade não é anulada. Essa história aqui, ela me ensina, irmãos, que Deus, a salvação eterna é pela graça, mas cuidado, viu? Esse homem viveu uma vida de maldades, de escolhas. No início, antes de se converter, ele pedia para Jesus: me tira daqui, Jesus. Mas depois da conversão, ele para de orar, e ele passa a aceitar a responsabilidade dele diante dos seus atos na vida. Eu dou graças a Deus porque nós temos um Deus de misericórdia que nos livra de muita coisa, que a gente tem muita consequência de decisão da gente, que Deus livra a gente. Mas não brinque com isso, porque esse homem aqui teve que lidar com as consequências até o fim. E sabe, irmãos, é palavra de Deus, e a palavra de Deus tem um detalhe doloroso aqui, muito doloroso, nessa história, e porque é palavra eu vou falar. O Evangelho de João, contando a mesma história, diz que Jesus, ele morreu às 3h da tarde, esse homem se converteu perto do meio-dia, Jesus, ele morreu às 3h da tarde, aí os sacerdotes e as autoridades, para que eles não ficassem no sábado ali pendurado naquela cruz, porque aquele era um sábado especial, era sábado, era o Shabat da Páscoa. Eles dizem assim para o governador: manda quebrar as pernas deles, para que eles morram rápido. E diz o Evangelho de João que os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. E eu acho isso doloroso, imagina, eu acho isso horrível. Mas esse homem, convertido, ele está lidando com as consequências de uma vida e de escolhas que ele fez durante sua vida. E a gente não pode brincar com isso. Então eu posso viver do jeito que eu quiser? Meu irmão, você é livre para fazer suas escolhas, mas você não está livre para fugir das consequências das suas escolhas, amém? Eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo, em Gálatas 6, verso 7, vamos ler juntos o que diz o apóstolo Paulo, vamos ler juntos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Numa carta que Paulo fala da graça, o tema de Gálatas é a graça, porque as pessoas tinham essa questão, e Paulo está dizendo assim: não se engane, não caia no auto-engano, é um auto-engano, a pessoa começa a se enganar dizendo: ah, Deus é bom, Deus é amor,
Posso viver do jeito que eu quiser, posso meter o louco, posso viver como esse homem aqui viveu. No finalzinho, já ouviu essa história? Posso viver essa vida que esse homem aqui viveu, porque esse homem não tinha lei para ele, ele era um malfeitor. Ele não estava nem aí para a lei, para a obediência, para regras, para nada. Ele não estava nem aí para nada, ele fazia o que dava na telha dele, do jeito que ele queria. Posso viver assim, desse jeito. No finalzinho, eu recebo Jesus. Cuidado, irmão, não brinque com o pecado, porque esse homem teve que lidar até o fim com as consequências de suas escolhas. Por isso, essa é a resposta a essa questão importante que eu queria deixar hoje para nós meditarmos, começarmos uma reflexão sobre isso. Se eu sou salvo pela graça e não pela obediência à lei, eu posso viver do jeito que eu quero? E a resposta da palavra é: de modo nenhum. Em primeiro lugar, porque quem se converte verdadeiramente tem sua vida transformada, é uma nova criatura e começa a dar frutos dessa nova criatura, em pensamentos e ações, como a ele. E em segundo lugar, porque Deus, ele me livra da condenação eterna pela graça, mas as consequências históricas eu vou ter que lidar. Então, você é livre para fazer escolhas, mas você não está livre para fugir das consequências, irmão. Então não viva de qualquer jeito, não viva de qualquer jeito. Emende sua vida, se assim você precisa, e busque a misericórdia de Deus. Amém? Vamos encerrar o nosso culto fazendo juntos essa oração. Que Deus abençoe ricamente a sua semana, em nome de Jesus. Acima